meus queridos alunos, bem-vindos à nossa aula para a segunda fase em Direito Constitucional. Estamos tratando de um tema importantíssimo para a sua prova, você já sabe disso, mas não canso em reiterar a importância desse tema, tendo em vista a quantidade de questão que o examinador já colocou na sua prova em relação a ele e também, as peças prático-profissionais que também já caíram em relação ao controle de constitucionalidade. Hoje nós vamos inaugurar o tema controle concentrado. Então vamos falar, da teoria geral desse controle, das ações que compõem esse controle, para que na próxima aula nós já elaboremos, nós já consigamos fazer uma peça relacionada à ação direta de inconstitucionalidade, que será a peça-mãe, a peça-chave desse bloco de ações do controle concentrado. Mas antes disso, precisamos estudar, ter essa noção do que se trata, o que é controle de constitucionalidade concentrado, quais são os seus efeitos legitimados, tá? O objeto, o parâmetro, o que é que pode ser questionado no STF por meio do controle concentrado, tá certo? Então hoje a aula é destinada a esse assunto e vamos que vamos, Olha lá para o nosso primeiro material colocado aí na tela. Então, primeira coisa, controle concentrado de constitucionalidade. Nós já vamos começar com este assunto, controle concentrado. Por que esse nome concentrado? Pode voltar para mim que eu vou explicar. Bom, concentrado é algo que está, lá junto em algum local, concentrado, é mais ou menos isso. Ele não está, espalhado como o controle difuso que nós vimos na aula passada, não está dispersos. Esse controle, ele é feito de forma concentrada, num único órgão no âmbito federal e num único órgão no âmbito estadual, tá? Só há, no Brasil, 2 órgãos do Poder Judiciário que detém competência, concentrada para fazer esse controle, tá? Concentrado porque ele não está, de fato, espalhado nas mãos de qualquer juiz ou qualquer tribunal, não. Só é possível falar em controle concentrado da Constituição Federal de 88 num órgão que guardeia esta Constituição, ou seja, o Supremo Tribunal Federal. Então, controle concentrado no âmbito federal, cujo padrão de confronto será sempre a Constituição vigente, e no nosso caso a Constituição de 88, este controle ocorrerá sempre de forma concentrada no Supremo Tribunal Federal. Ocorre que nós temos o controle estadual, eu até comentei isso na aula passada, em que a concentração se dá no Tribunal de Justiça, nos tribunais de justiça, porque temos em cada estado um Tribunal de Justiça. Porque em cada estado também nós temos uma Constituição estadual. E essa Constituição estadual, ela deve ser respeitada pelas leis estaduais e pelas leis municipais. De modo que se uma lei estadual violar a Constituição do próprio estado, esta lei poderá ser objeto de controle concentrado. Aonde? No Tribunal de Justiça do respectivo estado, não no STF, porque a violação aqui, a afronta, não foi em relação à Constituição Federal de 88, mas sim a afronta se deu em relação à Constituição estadual, de modo que o STF não é competente para isso, A competência dele é para análise de algo que fira a Constituição Federal de 88, não constituições estaduais. Portanto, a concentração aqui será no Tribunal de Justiça do respectivo estado, daquele estado em que houve a violação, ok? Bem, olha para a tela mais um pouquinho. Outra palavra importante que tem a ver com controle concentrado é esta aqui. O controle concentrado, ele é chamado de abstrato. O que é isso? Volte para mim. A palavra abstrato, lembra quando eu ia em museu, essas coisas? Essa aqui é uma figura abstrata, que o pintor lá desenhou e aí você que vai interpretar, porque na verdade só ele mesmo sabe dizer o que ele quis expressar naquela pintura. Bem, o controle abstrato, ele é assim chamado porque, veja, não há um caso concreto em que houve a violação da norma constitucional e as pessoas que fazem parte
daquela lide, daquele processo, estão questionando a violação da norma constitucional. Não, não. Nós estamos diante de um processo, de um controle objetivo, em que a lei em tese, veja, a lei, ela é criada para todas as pessoas. A lei traz comandos abstratos e genéricos. Comandos que devem ser cumpridos. Quando há um descumprimento, é aí que nós vamos fazer a subsunção, ligar o caso concreto ao que diz a lei. Mas quando ela é apenas lei e não foi aplicada especificamente, nós estamos falando de comandos abstratos e genéricos aplicáveis a todas as pessoas, indistintamente. O controle abstrato significa controlar, ou melhor, verificar se esses comandos abstratos e genéricos estão de acordo com o texto constitucional, não afrontam o texto constitucional. Por isso a lei, por isso o controle abstrato, porque a lei em tese é que será ou não declarada inconstitucional. É por isso que os efeitos em regra nesse controle concentrado, também chamado de abstrato, só podem ser erga omnes para todas as pessoas. Porque veja, se a lei em tese não é ela aplicada a um caso concreto, os seus comandos abstratos e genéricos, essa suposta aplicação for declarada inconstitucional, veja, não poderá mais ter aplicabilidade, né? Então, se o comando abstrato da lei for declarado inconstitucional, será para todos. Porque a verificação se faz da norma em abstrato, da norma em tese, e não ela aplicável a um caso concreto. Quando estivermos falando da norma aplicada a um caso concreto, nós estaremos diante do controle difuso, que nós vimos na hora passada. É possível, claro. Mas se estivermos tratando da análise dos comandos abstratos genéricos, sem ter aplicação específica a alguma situação, o controle que nós estaremos diante será o controle abstrato ou concentrado. Na tela mais um pouquinho para mais algumas expressões interessantes, né? Esse controle, essa fiscalização abstrata que nós vimos agora, né? Que vamos tutelar essa ordem constitucional por meio dessa fiscalização abstrata, esse controle da ordem é um controle objetivo. Não é um controle subjetivo. Por que que não é um controle subjetivo e sim um controle objetivo? Por que pode voltar para mim? Porque o controle não está associado a caso concreto algum. Não há associação da aplicação da lei a um caso concreto. Porque se houvesse, nós estaríamos diante de um controle subjetivo de sujeitos, não de um controle objetivo. Falamos então em partes, né? Porque não há interesses subjetivos por trás de uma ação direta de inconstitucionalidade, pelo menos não é para ter. E sim, o interesse que está por trás é a preservação da ordem, é assegurar a supremacia do texto constitucional. Este é o interesse. Esta fiscalização, né, ela tem por objetivo verificar se a Constituição está sendo cumprida por parte, né, do legislador, de quem expediu aquele ato normativo. Porque não apenas as pessoas, os particulares, né, devem cumprir o texto constitucional, mas todo o poder público. Aliás, todas as pessoas, né, do nosso país devem cumprir o texto constitucional. Volta lá para a tela. Mais um pouquinho sobre essa questão de controle abstrato, objetivo, né, concentrado. Esse controle, ele é também chamado de via de ação. O que é isso, professora? Controle por via de ação. Conte para mim. Existem ações próprias para se fazer esse controle. Então, aqui não é aberto, como é lá no difuso,
que um habeas corpus, uma ação de repetição de indébito, que não há uma ação específica para se fazer controle difuso. Controle difuso é qualquer ação em que se alegue como causa de pedir violação de norma constitucional. Isso é controle difuso, caso concreto, em regra, certo? Mas aqui nós, por isso chamamos de via de defesa. Aqui é via de ação, lá é via de defesa ou via de exceção. Para eu me defender da cobrança abusiva do fisco, é que eu alego como causa de pedir a violação de uma norma constitucional. Aqui não. Aqui existe uma ação própria com esta finalidade: declarar a lei inconstitucional. Ou declarar a lei constitucional. Mas, professora, ela não é presumidamente? É, mas está havendo polêmica quanto a ela. Portanto, é preciso que o Supremo, que é o intérprete final da Constituição, diga isso. Transforma essa presunção relativa numa presunção absoluta. A lei é constitucional, queiram ou não queiram. Correto? Quais seriam, professora, pode voltar para a tela, as ações próprias, tendo em vista que nós estamos falando de via de ação? Então, nós temos basicamente 3 gêneros, 3 ações próprias nesse controle concentrado, tá? A primeira é a chamada ação direta de inconstitucionalidade. Vamos deixar abreviado, depois nós vamos ver uma de cada vez. Então, aí depois você completa o nome. A segunda é a ação declaratória de constitucionalidade. ADC. Ixi, canetinha. ADC. Deixa eu deixar melhor aqui, vamos ver se eu consigo. ADC. E a terceira é a ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. A primeira, a ADI, nós podemos dizer que ela se divide em 3. Falamos em ADI genérica, ADI por omissão, genérica por omissão, ou ainda ADI interventiva. Então, ação direta de inconstitucionalidade genérica, ação direta de inconstitucionalidade por omissão e ação direta de inconstitucionalidade interventiva, também chamada de representação interventiva. Mas temos, além delas, a ADC e a ADPF. Ok, pode voltar para mim. Bem, como nós estamos falando aqui do controle federal, se é um controle federal, o parâmetro será a Constituição Federal de 88, o órgão competente para o julgamento será sempre o STF. De modo que a competência para qualquer destas ações no âmbito federal será do Supremo Tribunal Federal. Vamos ler o que diz o artigo 102 da Constituição. Olha lá. Diz o artigo 102 que compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, portanto a ADI, e a ADC, ação declaratória de constitucionalidade, a ADC, tá? Que você também vai estender a aplicação aqui desse artigo também ao tratarmos da DPF, tá? DPF também. E é obviamente que o endereçamento vai ficar, portanto, excelentíssimo senhor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Pode voltar para mim. Então, aqui, caiu controle concentrado na sua segunda fase da UAB, competência não vai ter problema, exceto se estiverem tratando de uma lei estadual que viole a Constituição estadual. Aí sim, aí será o Tribunal de Justiça do respectivo estado.
Mas é muito claro isso. Então não dá para errar a competência numa ação direta de inconstitucionalidade ou uma ADC, porque será sempre do Supremo Tribunal Federal. Então isso é ótimo para vocês que têm que identificar quem é o órgão competente para análise da sua peça prático-profissional, né? Então, tendo apenas uma única competência no âmbito federal, facilita bastante, né? O julgamento será, portanto, do Supremo Tribunal Federal. Então, o endereçamento vai ficar lá, né? Excelentíssimo senhor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Algo ainda que precisa ser analisado é a legitimidade ativa, porque aqui nós temos várias observações. Mas o interessante é que, a partir do momento que vocês aprendem uma vez essa questão da legitimidade ativa, ela vai valer para quase todas essas ações que nós colocamos aí na tela agora. Ela vai valer para a ADI genérica, ela vai valer para a ADI por omissão, ela vai valer para a ADC, a ação declaratória de constitucionalidade, a legitimidade ativa, e vai valer também para a DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, vocês aprendendo, por mais que seja um tema que tem várias observações para serem feitas aqui, e que já foram questionadas no exame de ordem, é um único aprendizado, que serve para quase todas. Só a ADI interventiva que é diferente, o resto tudo igual, tá certo? Então vamos analisar, né? Olha aí na tela, já falamos então, já falamos da competência, já falamos de quais são as espécies de ação, e agora vamos entrar na legitimidade, que vale para todas essas aí que eu tô grifando, ó. Vale para a ADI genérica, vale para a ADI por omissão, vale para a ADC e vale para a DPF. Só não vale para a ADI interventiva, porque ela tem uma legitimidade própria. Bom, falar em legitimidade ativa é falar em quem pode propor estas ações. Pode voltar aqui para mim para eu fazer algumas observações. Primeira observação. Eu falei que o controle é um controle concentrado. Essa concentração não tem a ver apenas com o órgão julgador. Sim, de fato é concentrado no Supremo, quando estivermos tratando de violação da Constituição Federal, norma que viola a Constituição Federal. De fato será no TJ, se estivermos tratando de lei que viole a Constituição Estadual. Tá. Mas a concentração também se dá em relação aos legitimados. Não é que nem o controle difuso, que qualquer ação, portanto, qualquer legitimado, qualquer pessoa pode propor uma ação violando como causa de pedir, né, norma constitucional e um caso concreto. Então, a legitimidade lá, ela vai se dar para qualquer pessoa, obviamente, por meio do seu advogado, enfim. Aqui, não. A legitimidade ativa, ela está restrita àquilo que diz o artigo 103 da nossa Constituição. Então, só os legitimados do artigo 103 é que podem propor essas ações. Eu estudo direito constitucional, gosto bastante, faço isso, né, há quase 11 anos aqui lecionando para vocês, especificamente aí, né, curso preparatório para a OAB, concurso público, as obras que eu participo lá pela editora Foco são destinadas à aprovação, tanto da OAB quanto de concursos públicos, mas por mais que eu estude o direito constitucional, eu não posso propor uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, porque eu não faço parte desse rol previsto no artigo 103. Vamos conhecê-lo? Lá na tela. Diz o artigo 103 da nossa Constituição, que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, e aqui você vai acrescentar também a ADPF, tá? Não deixe de acrescentar. O presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de estado ou do Distrito Federal, regras aí acrescentadas pela emenda 45, né, de 2004, o Procurador-Geral da República,
o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, Conselho Federal, o partido político com representação no Congresso Nacional, a confederação sindical ou a entidade de classe de âmbito nacional. Bom, você, volte para mim, aluno de segunda fase da UAB, não vai precisar memorizar, porque estará com o vadimeco e, portanto, estará com esses legitimados todos no seu vadimeco. Não precisa memorizar, mas precisa saber de alguns detalhes que a jurisprudência do STF nos ensina. E o primeiro detalhe é que parte desses legitimados, eles, segundo o Supremo, eles possuem capacidade postulatória para propor essas ações. Quando a gente diz, né, que eles têm capacidade postulatória, significa que eles não precisam propor a ação por meio de advogado. O Supremo dá a eles esta capacidade postulatória, né? E aí, quem que é? Olha lá na tela de novo. Quem que pode? Eu dei uma dica, né? Eu coloquei um risquinho aqui para facilitar. Então, todos esses primeiros legitimados, do inciso 1º, do inciso 2º, 3º, 4º, 5, 9, 5, 6 e 7, eles possuem capacidade postulatória, ou seja, eles estão aptos a ajuizar a ação no STF, independentemente de se fazerem representar por advogado. Olha só que interessante, né? Então, eles têm, gente, essa capacidade, todos esses, ó, presidente, mesa do Senado, mesa da Câmara, mesa das Assembleias Legislativas ou da Câmara Legislativa do DF, governador do Estado ou do DF, procurador-geral da República e Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Esses aí, gente, eles possuem capacidade processual plena e têm essa capacidade postulatória. Então, eles podem, obviamente, né, por consequência, praticar quaisquer atos ordinariamente privativos de advogado. Olhe para mim. Então, todos os atos do processo, não é só para propor, tem capacidade postulatória para propor, mas todos os atos do processo, como a eles são dados essa capacidade postulatória, eles podem exercer os atos privativos de advogado. Tudo bem? Que mais que nós temos que lembrar em relação aos legitimados? Essa é a primeira observação, porque você não vai colocar lá por meio do seu advogado, na peça. Então, por que você tem que saber que eles precisam, que eles, né, que o Supremo entende que eles têm capacidade postulatória? Porque senão você vai colocar lá na sua peça, por seu advogado. Não precisa. Entenderam? Os demais, voltem lá para a tela, né? Então, os demais, eles precisam, tá? Até o inciso 7º aqui não precisa. Já o partido político com representação no Congresso, a confederação sindical e a entidade de classe de âmbito nacional, então esses todos não possuem capacidade postulatória. Cuidado! Não possuem. Não, tá? Quem? Esses aqui, dos incisos 8º e dos incisos e os dois que estão no inciso 9º. Se eles não possuem capacidade postulatória, é necessária a presença do advogado para o ajuizamento da ação, tá? Então, eles precisam aqui de advogado. Provavelmente, né? Esses têm mais chances de cair na segunda fase, porque é uma fase para advogado, né? Que vai gerar ou não a possibilidade de você atuar como advogado. Então, o que isso reflete? Qual que é a consequência prática de dizer que precisa de advogado? Lá na petição inicial, o que eu vou ter que colocar na petição inicial? O instrumento de mandato, os poderes específicos. E tem que ter a referência explícita à lei ou ato normativo que estão sendo lá impugnados, ou a lei ou o ato normativo, tá? Então, volte para mim, não esquecer disso. Procuração, né? O instrumento, poderes específicos e menção, qual é a lei que está sendo impugnada. Tudo bem? Outra observação
deixa eu até apagar isso aqui, pode voltar lá para nós. Outra observação em relação aos legitimados. Eu não sei se vocês viram que, além de eu ter colocado um tracinho aqui ao lado do inciso 7º, tem 2 asteriscos, 3, né? 3 asteriscos. Aqui no inciso 4º, no inciso 5º e no inciso 9º. E, obviamente, que esse asterisco não está aí por aleatoriamente, né? O Supremo Tribunal Federal, pode voltar aqui para mim? O Supremo Tribunal Federal divide os legitimados em 2 grandes blocos, tá? Ele fala o seguinte, que esses legitimados, eles podem ser universais, também chamados de legitimados neutros, ou eles podem ser legitimados especiais, tá? Então, vou colocar esses 2 nomes aí para vocês, porque isso já caiu também. Então, quem que define? Primeiro, não está na lei, não está na Constituição, está na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, quem define, volte aqui na tela, é o STF. O que o STF fala? Que os legitimados podem ser de 2 espécies. Então, ele fala isso sobre os legitimados, tá? O que ele fala? Que os legitimados podem ser universais, também chamados de neutros, ou podem ser legitimados especiais, também chamados de interessados. Legitimados especiais, também chamados interessados. Qual que é a diferença entre um e outro? Olha o nome, universais, já ajuda, né? Bom, os universais, eles têm como uma de suas atribuições institucionais a de proteger a ordem constitucional objetiva. Portanto, o interesse deles na impugnação da norma, que viola a Constituição, ele já pode ser presumido. Volte para mim. Olha só, universais podem impugnar quaisquer leis. Segundo o Supremo, eles têm aí, por conta da função que exerce, o dever, inclusive, de preservar a ordem constitucional. Então, todos aqui que não estão com asterisco, eu marquei asterisco nos que precisam demonstrar a pertinência temática. Aí eu coloquei o asterisco para facilitar, porque tem menos. É melhor memorizar o que tem menos do que o que tem mais. Os demais são universais. Então, volta lá para a tela. Quem que pode impugnar qualquer lei não precisa demonstrar interesse, porque ele tem como objetivo, como atribuição institucional, proteger a ordem constitucional objetiva. Bom, presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, né? A OAB é uma das funções essenciais da justiça, sem a qual não se faz justiça. O partido político com representação no Congresso Nacional. Todos eles podem impugnar quaisquer leis. Até mesmo o partido político, professora? Sim. O partido político é um dos instrumentos da democracia. Democracia. Vou para cá. Democracia. Tem algumas partezinhas aqui que não adianta. Não funciona. Como o partido político é um dos instrumentos da democracia, eles também podem impugnar leis de quaisquer naturezas. Tudo bem quanto a isso? Agora, volte para mim. E os demais, professora? Esses aí que são conhecidos como legitimados especiais ou interessados, que são esses previstos nos incisos 4º, 5º e 9º do artigo 103. Quando o Supremo diz que eles são legitimados especiais ou interessados, significa que ele quer dizer que eles, para impugnarem as leis ou normas ou atos normativos por meio de ação direta de inconstitucionalidade direto lá no Supremo, eles terão de comprovar a pertinência temática. Então, o que os 3 têm que fazer? Comprovar, olha lá na tela, a pertinência temática.
E o que é pertinência temática, professora? Não sei nem o que é isso. É a congruência, gente, que deve existir, obviamente, né, entre os objetivos estatutários ou as finalidades institucionais, a finalidade da própria instituição, finalidade institucional da autora. Né? É relação. Volte para mim. Será que pode, por exemplo, uma entidade de classe, né, dos médicos, querer propor uma ação direta de inconstitucionalidade para dizer que a atividade de jornalismo, o Supremo decidiu, né, que a atividade de jornalismo não precisa do diploma universitário. Sabem dessa decisão. Será que a entidade de classe dos médicos querer propor uma ação direta de inconstitucionalidade lá no STF, dizendo, essa decisão é inconstitucional, ou a lei que exige dos contadores um exame semelhante ao exame de ordem é uma lei inconstitucional? Tem alguma relação com os médicos essa questão? Não tem pertinência com o tema. Pertinência com o tema é mais ou menos isso. É como se fosse o interesse de agir lá do processo civil. A lei que eu estou impugnando, dizendo que é inconstitucional, tem alguma coisa a ver com aquilo que eu protejo, com a minha finalidade institucional, com o meu estatuto, com o meu estado? Uma vez caiu uma questão assim, né? Pode o governador do Rio de Janeiro impugnar uma lei do estado de São Paulo? Olha, não é impossível. Se ele demonstrar que há pertinência temática, claro que ele pode. Óbvio que, na prática, as leis do estado dele talvez tenham mais relevância, tenham mais a ver com aquilo que o governador protege. Mas pode ser que uma lei de um outro estado, se ele demonstrar a pertinência temática, ele pode impugnar. Então vejam que esses que precisam, olha ali na tela, esses que precisam, a mesa de Assembleia Legislativa. O que é a mesa de Assembleia Legislativa? Volte aqui para mim. Ela representa o poder legislativo de um respectivo estado, de um estado membro específico. Então ela vai percorrer, ela vai impugnar no STF leis que tenham relação com aquele estado que essa mesa da Assembleia Legislativa faz parte, a Assembleia Legislativa daquele estado, que é o poder legislativo daquele estado estadual, certo? Ou a Câmara Legislativa do DF, que é o poder legislativo do Distrito Federal. Interessante isso, né? Que até o nome do poder legislativo, o nome distrital, ele é uma junção do nome federal, do nome, né, dos estados e dos municípios. Você sabe que o Distrito Federal ele não pode ser dividido em municípios. Então, ele cumula as competências legislativas estaduais e municipais. O nome do órgão do Poder Legislativo no âmbito estadual é Assembleia Legislativa. No âmbito municipal, Câmara Municipal ou Câmara de Vereadores. E aí, do Distrito Federal, houve uma junção dessas duas terminologias. Então, ficou Câmara lá do município, Legislativa aqui do estado, né? Assembleia Legislativa. Então, é Câmara Legislativa do Distrito Federal. Certo? Vai impugnar leis que tenham a ver, que tenham influência lá com o Distrito Federal. O governador do estado ou do Distrito Federal, ele representa o seu estado ou representa o Distrito Federal, vai impugnar leis que tenham relação com os seus estados, mas não necessariamente uma lei do seu estado. Tem que ter essa relação, tem que ter a demonstração da pertinência temática. Lá na frente, olha lá, a confederação sindical e a entidade de classe de âmbito nacional, tá? Entidade de classe de âmbito nacional também tem que demonstrar pertinência temática. Algumas observações importantes sobre essa questão da legitimidade, tá? Porque essa questão, né, da pertinência temática, essa relação, é tão importante, essa questão da legitimidade ativa, que na petição inicial da sua ação direta, você vai abrir um tópico separado para essa discussão acerca da legitimidade. Então, volte aqui para mim. Você vai colocar um tópico da legitimidade ativa. Seja um legitimado que precise demonstrar pertinência temática, ou seja, esse dos incisos 4, 5 e 9 do artigo 103, seja um legitimado que não precisa demonstrar pertinência temática. Você terá de colocar um tópico dentro da sua petição inicial de ação direta para falar que você sabe, que você conhece o assunto. Porque vai cair lá no espelho para pontuar, como um item de pontuação. Então, você vai lá, dá legitimidade ativa. E vai escrever e justificar por que aquele legitimado, se aquele legitimado precisa ou não demonstrar pertinência temática.
Tudo bem? E explicar o que é. Se ele não precisar, você vai dizer, dispensa o requisito da pertinência temática, porque presume o interesse dele, né? Na preservação da ordem constitucional objetiva. Ou você vai falar, é considerado um legitimado especial segundo o Supremo Tribunal Federal, de modo que a lei que está sendo impugnada tem relação com a sua finalidade institucional e, portanto, ele tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade. Tá? Claro que nós vamos ver isso na hora da elaboração da peça prático-profissional. Vocês não precisam se preocupar. Mas, no primeiro momento, é bom que já saibam que ele vai precisar, que é interessante que vocês coloquem isso num tópico separado da peça de vocês. Tá? Vamos avançar mais um pouquinho. Deixa eu voltar aqui nos meus slides, que nós ainda estamos tratando da legitimidade ativa. Vamos lá, voltar lá para a tela. Algumas informações importantes. Esse rol que nós acabamos de ver aqui, esse rol, é um rol exemplificativo ou é um rol taxativo? É um rol taxativo. Então, não é possível estender, né, essa legitimidade aí, tá? Por exemplo, aos vices, né? Vice-presidente, só se ele tiver na função de presidente, tá? Outra coisa é a seguinte: imaginemos que o governador do Distrito Federal esteja impugnando uma lei distrital no Supremo Tribunal Federal. Então, volta aqui para mim para explicar um pouquinho. Mas nós vimos agora há pouco que o Distrito Federal, ele cumula as competências legislativas estaduais e municipais. Imaginemos que a lei que o governador distrital esteja impugnando no STF seja uma lei que tenha sido criada no exercício da competência municipal. Será que ele pode impugnar essa lei no STF? Não pode. Mais para frente, nós vamos ver o objeto. O que pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade? Mas uma das coisas que não pode é exatamente a lei municipal. Então, o governador do DF, ele só poderá impugnar lei por meio de ADI no STF ou ato normativo, se este ato tiver sido criado no exercício da competência estadual, não no exercício da competência municipal, porque lei municipal não pode ser objeto de ADI, ação direta de inconstitucionalidade no STF. Calma, não é que não tem controle, é possível. É possível, inclusive, o controle por meio de ADPF, controle concentrado no Supremo. Mas isso nós vamos ver um pouco mais para frente, tá certo? Outra observação, então isso eu estava falando, né, do governador do Distrito Federal. Outra observação importante diz respeito aí à questão dos partidos políticos, né? Os partidos políticos, que nós encontramos ele aqui como legitimados universais, eles precisam demonstrar o que está escrito aí, a representação no Congresso Nacional. Volte para mim. O que o Supremo entende por representação no Congresso Nacional? O Supremo entende que basta que o partido político tenha um membro no Congresso Nacional, ou seja, um membro na Câmara ou, não é, um membro no Senado Federal. Então, se o partido político tiver um deputado federal lá presente na Câmara, ele já tem representação no Congresso, porque a Câmara é uma das casas, você sabe que o Congresso Nacional, bicameral, composto de duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Por outro lado, se ele tiver um senador, ele tem representação no Congresso Nacional. Então, basta um. Esse é o primeiro requisito aqui relacionado ao partido político. O segundo requisito, tá, que tem a ver com partido é o seguinte: no momento em que é proposta a ação direta de constitucionalidade, é que é verificada, né? É verificado esse requisito de ter ou não representação no Congresso Nacional aquele partido. No momento da propositura da ação. Se posteriormente, né? Por exemplo, aquele parlamentar, né? Ocorre a perda superveniente, tá? Da representação parlamentar lá no Congresso,
isso não desqualifica o partido político de permanecer no polo ativo da relação processual. Não desqualifica. Então é isso que o Supremo entende, que a perda superveniente não vai gerar, né, perda do objeto, da ação, enfim, extinção, sem resolução do mérito, não. Vai continuar a ação. E mais um detalhe relevante sobre essa questão dos partidos políticos é que o partido político, ele vai, no momento de propor a ação, ele deve ser representado por seu diretório nacional, tá? O partido político, ele deve ser representado por o seu diretório nacional. Cuidado, é nacional, tá? Se você colocar lá diretório regional ou até mesmo, né, a executiva regional, não. É o diretório nacional, tá? Já tem decisão do Supremo sobre este assunto. Então você vai colocar lá, né, partido político por seu diretório nacional, vírgula, CNPJ, né, inscrito no CNPJ, número tal, vem, com base no artigo tal, propor a seguinte ação direta de inconstitucionalidade. Tudo bem? Avançando. E, obviamente, também, né, com o seu advogado, porque você vê que ele já está no inciso 8º, até o inciso 7º, o Supremo entende que tem capacidade postulatória, então não vai precisar colocar por seu advogado. Já o partido político, representação no Congresso, a confederação sindical e a entidade de classe de âmbito nacional, todas essas nós precisamos colocar por meio do seu advogado, porque elas não possuem, esses legitimados não possuem capacidade postulatória. Tudo bem até aqui? Tranquilo aí? Então, vamos voltar para mais algumas observações relevantes sobre o tema. Vamos lá para a tela novamente. Bem, além disso, vamos falar um pouquinho sobre a entidade de classe. Ela está aqui, né? Entidade de classe. Primeira observação sobre a entidade de classe é que ela deve ser de âmbito nacional. E a jurisprudência aí entende que âmbito nacional será aquela entidade que estiver presente em pelo menos 9 estados da federação. Pelo menos 9 estados da federação. Ou seja, 1/3 da federação. Na verdade, esse entendimento ele tem a ver com uma aplicação analógica da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, que é a Lei 9096 de 95. Então, uma aplicação analógica da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, e esta lei, ela que exige que o partido político esteja em pelo menos 9 estados da federação para ser considerado um partido de âmbito nacional. Agora, cuidado, cuidado. Volta aqui para a tela. A decisão do Supremo Tribunal Federal dispensando esse requisito. Por conta da relevância do tema, o Supremo já dispensou e a própria representatividade que a entidade de classe de âmbito nacional tivesse necessariamente presença em no mínimo 9 estados. Esse é um entendimento, regra, mas que comporta exceção. É isso que vocês têm que levar para a prova e para a vida, tá? O que é uma entidade de classe de âmbito nacional? Não tem a definição, utilizamos analogicamente a lei dos partidos, né? A lei 9096 de 95 dos partidos políticos, que diz que tem que ter pelo menos 1/3 de representação de 1/3 da federação para ter essa representação nacional. A entidade também, no mínimo 9. Mas é possível que o Supremo dispense essa questão, porque já tem julgado nesse sentido em que ele dispensou por entender que a ação deveria continuar. Tá certo? Vejam quantas observações só sobre os legitimados, né? Isso é importante, porque todos esses apontamentos, né, eles podem ser objeto de controle, eles podem ser requisitados na sua peça prática profissional e você precisa conhecer isso para o momento de elaborar a sua peça, até porque você vai ser um desses legitimados ativos, né, caso caia uma ADI. Provavelmente você vai atuar como advogado de uma dessas entidades, tá? Na tela mais um pouquinho. Além disso, e essa confederação sindical aí, professora? O que o Supremo entende, né, sobre essas confederações sindicais?
É interessante que vocês leiam o artigo 534 da CLT, para saber mais sobre essa confederação sindical, tá? Mas é apenas as confederações sindicais que podem propor essas ações, em especial aqui a ADI. Então, o Supremo exclui as federações sindicais e os sindicatos nacionais, tá? Nós temos a ADI. A ADI, deixa eu colocar aqui em cima, ó, tá aqui em cima, ó. A ADI 4361, relatada pelo ministro Fux, Luiz Fux, tá? Então, é só apenas aí a confederação sindical, estão excluídas as federações sindicais e os sindicatos. E ainda, nós temos que falar, né, que esta lei, né, ou ato normativo que podem ser impugnados em ADI, podem ser impugnados por esses legitimados, mesmo que esses legitimados tenham participado da formação do ato. Conte para mim, como assim? Imaginemos que tem uma lei lá no estado de Santa Catarina, uma lei que cria lá, uma lei estadual, que cria mais um caso de pena de morte. Né? O Brasil não, salvo em caso de guerra declarada. Aí o governador sanciona uma lei criando uma nova hipótese de pena de morte. Inclusive, já matou alguns, já foram executados. Brincadeira à parte. E depois de alguns anos, ele verifica esse absurdo. Depois de algum tempo, será que ele mesmo pode impugnar a lei que ele sancionou? Pode. Entende o Supremo que é possível, mesmo que ele tenha, né, esse legitimado tenha aquecido, tenha sancionado, tenha concordado com aquela norma. Ele pode impugnar sem problema algum, tá certo? Bom, essas eram as principais observações relacionadas à legitimidade ativa. Mas em relação a essa teoria geral do controle concentrado, que nós estamos analisando no dia de hoje, nós precisamos tratar ainda, olha lá comigo na tela, né? Do parâmetro, vamos pegar o marca-texto, do parâmetro e do objeto, do parâmetro e do objeto, e de mais alguns temas importantes. Mas aqui no parâmetro, né, e no objeto, antes do procedimento, volte para mim, né? O parâmetro, ou também chamado de paradigma, em relação ao quê? Que algo será ou não declarado inconstitucional. É isso que nós vamos ver. O que pode ser parâmetro ou paradigma? Tá, você sabe que se for no âmbito federal é a Constituição Federal de 88, se for no âmbito estadual, a Constituição do respectivo estado. Sim, numa interpretação singela é exatamente isso. Mas dentro desse texto, o que engloba esse falar em Constituição de toda a Constituição? Emenda constitucional, norma do ADCT, tratado, entenderam? Que não é tão simples assim. Em relação ao objeto o que, em relação à Constituição de 88, nós poderemos impugnar por meio de ação direta de inconstitucionalidade, porque isso também tem relevância. A depender de um objeto, se for um objeto impossível de ser impugnado por ADI, por exemplo, uma súmula, certamente a peça prática profissional não será uma ADI. Então, no momento que você está descobrindo qual é a peça, saber do objeto é relevantíssimo. Porque pode ser que o objeto não comporte o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade. Se você não conhece o que pode, o que não pode ser levado ao Supremo pela via da ADI, você vai acabar errando a peça. E errou a peça, reprovou. Então, aqui não. Meus alunos, eu não quero que reprovem de forma alguma. Pelo menos, não dessa maneira, né? De não conseguir identificar a peça. Pode errar por não ter conseguido fundamentar da maneira precisa, porque não estudou tanto, porque não treinou, enfim, tudo isso pode acontecer. Inclusive, hoje tem repescagem, o que ajuda bastante os alunos a refazerem a prova. Segunda fase apenas, né? Não voltar lá para a primeira fase. Mas errar porque não identificou um detalhe e aí errou a peça, e aí fez tudo fundamentado, mas uma peça errada, isso não, tá bom?
Vou fazer um breve intervalo, você toma um café, lava o rosto e volta, que eu vou estar esperando, porque tem muito mais direito constitucional aqui, tá? Um abraço e até já.
Olá, meus alunos, estamos de volta com controle de constitucionalidade, controle concentrado, tema relevantíssimo para a sua segunda fase da OAB. Bom, estávamos tratando de alguns assuntos antes do intervalo, quanto, a nomenclatura, controle concentrado, controle abstrato, falamos também do controle objetivo. Depois encaminhamos para a via de ação, para que vocês conhecessem as principais ações do controle concentrado, ADI, ADC, ADPF, ADI, que pode ser ADI genérica, por omissão ou ADI interventiva. Falamos bastante da legitimidade ativa e passamos para o parâmetro e o objeto. E é isso, nesse tema que nós estamos, olha lá comigo na tela, que é o tema exatamente que nós paramos aqui. Opa! Deixa eu só pegar minha canetinha. Ixi, canetinha acho que não tá. Será que tá? Será que tá aqui? Marca texto. Ótimo. Falamos, então, do controle abstrato, controle objetivo, via de ação, competência, legitimidade ativa. Estamos analisando o parâmetro, e o objeto do controle de constitucionalidade. Primeiro o parâmetro, o que pode servir de modelo para que a norma seja declarada inconstitucional, tá? Então, primeiro, vocês sabem aí que o parâmetro, será sempre a análise da compatibilidade entre algo e a Constituição Federal de 88, quando estamos tratando do controle no âmbito federal. Então, todas as normas que constam do documento constitucional da Constituição Federal de 88, independentemente do seu conteúdo, e obviamente, desde que não revogadas, servem aí de parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade. Então, volte para mim. Quando a gente fala aí que todas as normas constitucionais, a gente quer dizer o que com isso? Que na Constituição de 88, nós não temos, e vimos isso na nossa primeira aula de controle, nós não temos apenas normas materialmente constitucionais. Nós temos também normas que nem precisariam estar na Constituição. São aquelas normas que não têm conteúdo de direito constitucional, como o Colégio Dom Pedro II, que fica localizado na órbita do Rio de Janeiro. Mas elas têm forma de Constituição, porque elas integram o texto constitucional. E para nós, é isso que importa, porque nós adotamos o critério de Constituição formal. Para nós, se está no texto constitucional, é dotado de supremacia. E se é dotado de supremacia, serve de parâmetro ou paradigma para a declaração de inconstitucionalidade. Tá? Então, são as normas originárias, que são aquelas normas que foram criadas pelo Constituinte originário no dia 5 de outubro de 88, as normas que foram fruto do poder derivado reformador, ou seja, as emendas constitucionais todas também servem, se uma lei violar uma emenda constitucional, também poderá esta lei ser questionada por meio de ação direta de inconstitucionalidade no STF, tá? Então, as normas constitucionais, originárias, as emendas constitucionais, tá certo? As normas do ADCT. O que é mesmo o ADCT? O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Ele tem numeração própria, fica ao final da Constituição, vai do artigo 1º ao artigo 114, apenas por uma questão de técnica legislativa. Não seria correto deixar normas transitórias, que foram criadas para regulamentarem situações específicas dentro do texto constitucional, porque uma vez cumprida a finalidade para a qual aquela norma foi criada, ela terá cumprido, ela terá eficácia exaurida ou esgotada. De modo que não seria técnico deixar lá vários artigos que, depois de um tempo, eles terão apenas uma finalidade histórica para consulta, para saber como foi, porque não tem mais aplicação alguma, porque já cumpriu a finalidade. Por exemplo, o artigo 3º do ADCT, o que é que diz o artigo 3º? Que a revisão constitucional ocorrerá após 5 anos da promulgação da Constituição, em sessão unicameral, não bicameral, e pelo voto da maioria absoluta dos membros. Essa revisão já foi feita. Lá em 93 delas surgiram 6 emendas constitucionais de revisão. Atualmente não se pode mais fazer revisão constitucional. Atualmente a alteração formal do texto da Constituição deve se dar por emenda constitucional, apenas por emenda constitucional.
Existe alteração informal, hein? Nós já sabemos, mudança na interpretação, mutação, tudo isso é possível. Mas a alteração formal mesmo, mexer no texto, emenda constitucional. E aí não é por esse procedimento, maioria absoluta, por exemplo, não, 3/5. 2 casas do Congresso Nacional, 3/5 em 2 turnos, certo? Então veja que esta norma ela já tem a eficácia exaurida. Então esta não serve de parâmetro, de paradigma, porque ela já cumpriu a sua finalidade, a finalidade para a qual ela foi criada. Então isso não vai servir. Então as normas do ADCT podem, se elas ainda estiverem produzindo efeitos. Se ela já tiver com a eficácia exaurida ou esgotada, aí não. Ou ainda uma norma da Constituição, né, que tiver sido revogada. Então, tem lá um texto constitucional, uma emenda altera, e aquele texto não tem mais aplicação alguma, porque a emenda trouxe uma nova redação ao artigo. Ah, daí não vai poder, porque é só norma vigente. Tudo bem? Agora, e norma que está fora da Constituição, será que também serve de padrão para a declaração de inconstitucionalidade? Norma fora da Constituição, nós temos aí? Será que pode? Né? Tudo que está na Constituição. Nós temos também tratados, né? Nós devemos observar. Mas será que os tratados podem ser impugnados? Eles estão fora da Constituição, eles não são leis, mas será que eles servem de objeto para a declaração? Nós vamos ver agora o objeto, né? O que pode e o que não pode. Então, primeiro eu quis falar para vocês essa questão do parâmetro, né? Primeiro essa questão do que, de fato, serve de padrão de comparação. Porque controlar nada mais é do que comparar uma coisa com a outra. Eu vou comparar uma lei ou um ato normativo com o texto da Constituição. Mas em qual amplitude? Ah, norma originária, emenda constitucional, norma do ADCT, norma do ADCT que não esteja com a eficácia exaurida, norma que não foi revogada, norma vigente. E aqui, o que pode? Aqui também nós temos diversos desmembramentos sobre esse assunto, que é o objeto. Então, falamos do parâmetro e agora vamos falar do objeto. E aí eu coloco na tela, deixa eu só voltar o slide, para que vocês possam. Então, nós estamos aqui no parâmetro, né? Vamos falar do objeto. Em relação ao objeto, a primeira pergunta é: o que pode ser impugnado por ação direta de inconstitucionalidade e o que não pode ser impugnado? O que será que pode? Será que tem, né, algum ato que serve tanto como parâmetro quanto como objeto? Será que existe, né? Algum ato serve tanto como parâmetro quanto objeto? Tem, volte aqui. Esse é interessante. Tem um ato aí que serve tanto como parâmetro, a depender do que está sendo questionado, quanto como objeto. Pergunta interessante essa. As emendas constitucionais. Por quê? Porque as emendas constitucionais, gente, elas são fruto do poder constituinte derivado, que é limitado, condicionado, derivado. E, portanto, as emendas constitucionais, elas não podem extrapolar ao que diz o texto originário. Então, é possível controlar a constitucionalidade de uma emenda constitucional, se ela, obviamente, violar o texto originário da Constituição de 88, né? Então, por exemplo, uma emenda que tenda a abolir uma das cláusulas pétreas. Ela é uma lei, é uma emenda materialmente inconstitucional, porque o conteúdo dela viola o conteúdo da Constituição. Está escrito lá no artigo 60, parágrafo 4º, que não será objeto de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado. O voto direto, secreto, universal, periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Então, uma emenda que entre em confronto com o texto constitucional, a emenda pode ser texto constitucional originário, a emenda pode ser declarada inconstitucional. Agora, uma lei que viola a emenda, veja, a lei pode ser declarada inconstitucional. Então, a emenda ela pode, né, tanto servir como parâmetro quanto como objeto. Então, ela é o primeiro objeto aqui, o que pode, tá? Então, até vou anotar para vocês aqui, ó, vamos deixar aqui o que pode e o que não pode. Vou pegar minha canetinha lá. O que pode? O que pode ser objeto de controle? Eu vou pegar minha caneta e vou colocar uma cor que eu gosto mais, azul, né? Então, primeira coisa que pode, eu vou deixar, inclusive, aqui no cantinho, que eu acho que fica mais fácil, né? Primeiro é o texto das emendas constitucionais, tá? Agora, o que mais que pode? Então, vamos colocar aqui também as leis complementares, podem, né? As leis complementares e as leis ordinárias, né? Opa! Leis complementares,
que mais? Leis ordinárias. Então, pode voltar aqui para mim para eu conversar um pouquinho, né? Um dos requisitos para poder ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo é a relação direta com a Constituição. O que é isso, né? A relação direta. Uma lei complementar, ela tem previsão lá no artigo 59 da Constituição. Ela é uma espécie normativa, uma espécie legislativa primária. Seu fundamento decorre do próprio texto constitucional. Então, a afronta, se ela violar o texto constitucional, a afronta será direta, primária, diferente de um decreto regulamentar. Veja, o decreto regulamentar, ele regulamenta uma lei. Portanto, quando há violação, primeiro há uma violação em relação à lei, para indiretamente violar o texto constitucional. E essa violação indireta não é protegida por ação direta de constitucionalidade. Então, tem que ser espécie normativa primária, que encontre o seu fundamento de validade diretamente no texto constitucional. Então, as leis complementares, as leis ordinárias, todas elas, se violarem a Constituição, poderão ser objeto de controle, tá? De ADI no Supremo, mas necessariamente a gente já vai ver a natureza dessas normas, né? Tem que ser federal ou estadual, ou distrital no exercício da competência estadual, mas daí isso varia, muda de acordo com a ação. A ADC, por exemplo, é só norma federal. A ADPF, tudo federal, estadual, municipal, norma criada antes de 88. Mas essas diferenças nós vamos ver daqui a pouco, depois de falar do objeto, o que pode e o que não pode ser objeto de ADI, tá? Aí a gente faz umas diferenças básicas entre as três ações, para na aula que vem nós tecermos detalhes sobre a ação direta de inconstitucionalidade e elaborar a peça, tá? Juntos, ok? Vamos lá para a tela. Então, emenda constitucional, leis complementares e leis ordinárias, né? Elas estão previstas lá no artigo 59 da nossa Constituição, aquelas espécies que estão lá, tá? As emendas, né, que estão lá no artigo 60 da nossa Constituição. As leis delegadas. Já ouviram falar em leis delegadas? Artigo 68 do texto constitucional. Volte para mim. Pode ser que você seja aluno de segunda fase de constitucional e não tenha ouvido falar ainda em lei delegada. E eu não vou me assustar, não, tá? Não vou me assustar, porque caiu uma vez na prova de primeira fase e é uma norma pouco utilizada na prática, porque é uma lei que o presidente cria mediante autorização do Congresso. E você acha que o presidente quer pedir autorização por Congresso? Claro que não. Ele acaba legislando por meio de medida provisória, o que não é correto, porque a medida provisória é excepcional. Ela é para ser criada nos casos em que houver relevância e urgência, artigo 62 da Constituição. Mas o presidente acaba se valendo mesmo nos casos em que não há relevância e urgência, o que o Congresso pode banir, porque ele pode rejeitar de plano, sem adentrar ao mérito, só por não ter cumprido esses requisitos constitucionais, ele já pode nem apreciar, tá? É possível se fazer um controle, mas é isso que acaba ocorrendo. Mas a lei delegada é aquela norma que o presidente cria mediante autorização do Congresso. O Congresso pode dar ou não essa autorização, pode também, se der, estabelecer limites. Ele vai expedir uma resolução traçando os limites até onde o presidente pode legislar. Até porque, quando o presidente cria a lei delegada, ele está exercendo uma função legislativa de forma atípica. A função do presidente, do executivo, administrar, não tem nada a ver com função legislativa, mas excepcionalmente ele pode atuar, né? E aí o faz por meio de lei delegada. A lei delegada tem fundamento constitucional no artigo 59 e no artigo 68, que trata dela especificamente, encontra o seu fundamento de validade direto na Constituição e, portanto, pode ser impugnada por meio de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Ok? Próxima, vamos lá. Além das leis delegadas, o que nós vamos colocar? O que nós acabamos de ver, as tais das medidas provisórias. As medidas provisórias também estão no artigo 59, mas especificamente no artigo 62 da Constituição. E medida provisória é um tema complexo, volte para mim. É um tema que o examinador gosta de colocar, pode voltar, tá? É um tema que o examinador gosta de colocar na sua primeira fase, né? Já caiu também em segunda. Por quê? Porque ele tem vários parágrafos. O artigo 62 tem 12 parágrafos regulamentando a medida provisória. Então tem os requisitos, relevância e urgência, tem prazo, né? Porque ela é provisória, portanto ela vale por 60 dias, prorrogáveis por igual período,
né? Vai valer por no máximo em 120, exceto no período de recesso, que o prazo fica suspenso e possivelmente ela pode ultrapassar. Tem um período para ser, inclusive o Congresso quer alterar isso, né? Tem um período para ser votada, até 45 dias, nas duas casas. Por que o Congresso quer mudar? Porque esse prazo é comum para as duas casas. Então, se a Câmara atrasa, o Congresso já chega, né, com prazo expirado. Então, se nos 45 dias a Câmara não vota e ela vota com 46, ela encaminha para o Senado já. O Senado já está com prazo expirado, né? Porque passa aí pelas duas casas do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Mas ela tem esse prazo. Se não for, né, convertida em lei ou rejeitada nesse período, ela entra naquilo que chamamos de regime de urgência. Tem que ser votada imediatamente, sob pena de trancar a pauta, sobrestamento do feito. Né? Nada mais poderá ser votado enquanto não decidirem pela medida provisória, se querem ou não, se vão converter ou não, porque o correto é legislar por meio de lei, não por meio de medida provisória. Então, uma medida provisória que violar o texto constitucional, ela pode ser impugnada por meio de ação direta de inconstitucionalidade. Ela encontra o seu fundamento de validade diretamente na Constituição e, portanto, pode sim ser impugnada. Tá certo? Outra coisa importante é que existem algumas matérias, né, que não podem ser objeto de medida provisória. Por exemplo, um assunto que esteja reservado à lei complementar. Tem até uma música, né, de um professor de um outro curso, que foi meu professor, eu gosto muito dele, me inspirei nele para começar a lecionar, isso há quase 11 anos, né? E ele diz assim, onde a lei complementar versar, a medida provisória não poderá apitar. E é exatamente isso. Porque, veja, se o assunto é reservado à lei complementar, isso quer dizer que a própria Constituição fala, esse assunto é tão importante que só pode ser aprovado por maioria absoluta no Congresso. Então não vai ser o presidente sozinho que vai criar uma medida provisória sobre um assunto que nem no Congresso, que até no Congresso o quórum é fortalecido por maioria absoluta, né? Então veja que se for um assunto reservado, a medida provisória poderá ser impugnada. Se ela tratar de um assunto reservado à lei complementar, ela pode ser questionada por ação direta de inconstitucionalidade no STF, para dizer, é inconstitucional, essa medida provisória não poderia tratar desse assunto, porque esse assunto é um assunto reservado à lei complementar. E assim por diante, tá? Fui dando alguns exemplos, mas vamos voltar. O que mais que pode, professor? Então, já vi que é emenda, já vi que é lei complementar, já vi que é lei ordinária, já vi que é lei delegada, já vi que é medida provisória. Tem mais? Tem mais. Bora aqui anotar. Tem também, gente, os decretos legislativos. Olha lá, decretos legislativos. Artigo 49 da nossa Constituição. Tem assuntos lá que são regulamentados por decreto legislativo, lá no artigo 59. Aliás, 49. Volte aqui para mim. Os assuntos da competência exclusiva do Congresso Nacional são assuntos tratados por meio de decreto legislativo. E os decretos legislativos encontram seus fundamentos de validade, os decretos, né, na própria Constituição, de modo que podem ser impugnados por ADI no Supremo Tribunal Federal. Vou dar um exemplo aqui. Se a medida provisória ela não for convertida em lei, ela vai perder a eficácia de forma retroativa. É como se nunca tivesse existido. E aí o Congresso Nacional, que veja, ela existiu, e existiu como se lei fosse. E naquele período em que ela valeu, ela regulamentou situações jurídicas, de modo que alguém tem que dizer como é que ficam essas relações jurídicas que foram regulamentadas, estabelecidas, na vigência de uma medida provisória que não foi convertida em lei. Bom, nesse caso, diz a Constituição, que o Congresso Nacional é quem vai regulamentar por meio de um decreto legislativo, dizendo como que essas relações serão estabelecidas. Ok, se o decreto violar a Constituição, esse decreto pode ser impugnado por ADI, ação direta de inconstitucionalidade no Supremo? Pode. O decreto legislativo também pode. Tá certo? E existem outras, tá? Assuntos da competência lá exclusiva do Congresso estão lá no 49, né? Resolver sobre tratados, convenções e atos, né, internacionais sujeitos a referendo aí. Então, eles estão lá, esses assuntos, tá bom? Outra, olha lá na tela, tem mais? Tem mais, os decretos autônomos, olha lá, os decretos autônomos, os decretos autônomos. Se vocês olharem o artigo 84, inciso 6º,
artigo 84, inciso 6º da nossa Constituição, esse artigo traz a possibilidade, né, do presidente da República criar decretos autônomos, ok? E aí, obviamente, que se esses decretos autônomos, porque eles encontram fundamento de validade direto na Constituição, se eles violarem o texto constitucional, eles poderão ser impugnados por meio de ação direta de inconstitucionalidade. Também poderão. Mais um aqui, e depois vou ter que apagar para escrever um pouco mais. Tratados. Vou colocar, inclusive, uma interrogação. Um tratado internacional incorporado pelo Brasil, será que pode ser impugnado por meio de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal? Volta aqui para mim para nós conversarmos. Será que pode um tratado? Pode, pode. E olha, toma cuidado, porque nós vamos ter 3 espécies de tratado. Nós temos aqueles tratados que foram incorporados ao nosso ordenamento pelo procedimento comum, né? O Congresso incorpora, né, por meio de referendo, aprova, depois o presidente ratifica, tem o procedimento comum de incorporação dos tratados, né? Existe o decreto legislativo incorporando, quando o Congresso referenda, depois o decreto presidencial, quando o presidente ratifica, tá? Esses tratados podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo? Podem. Agora, existem outros tratados. Os tratados sobre direitos humanos. Os tratados sobre direitos humanos que foram incorporados por meio desse procedimento comum. Porque hoje, né, desde 2004, com a emenda 45 de 2004, emenda que acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 5º da Constituição, trazendo a possibilidade de tratados sobre direitos humanos serem aprovados pelo mesmo processo legislativo das emendas constitucionais, qual seja nas 2 casas, por 3/5 em 2 turnos, esses tratados equivalerem às emendas constitucionais. Mas veja, para fazer isso tem que ser aprovado como tal. E isso só veio a partir de 2004. Mas antes de 2004, o Brasil já era signatário de diversos tratados sobre direitos humanos. Pergunta esses outros. Esses outros, num primeiro momento, valeriam como lei ordinária, como regra, mas o Supremo entende que eles têm caráter supralegal, que eles estão acima das leis, por tratarem de direitos humanos. Pacto São José da Costa Rica, súmula vinculante número 25, vale a leitura, tá? Esses tratados, eles estão acima das leis, mas eles estão abaixo da Constituição. Eles são supralegais, mas infraconstitucionais. E se eles são infra, eles devem submissão ao texto constitucional e, portanto, podem ser impugnados por meio de ação direta de inconstitucionalidade, caso violem o texto constitucional. Então, são 3 os tratados. Os tratados comuns, aprovados de forma ordinária, que valem como lei, os tratados sobre direitos humanos, aprovados de forma ordinária, que têm supralegalidade, e os tratados sobre direitos humanos, que foram aprovados pelo processo legislativo das emendas constitucionais. Esses têm status de emenda constitucional. Mas se a emenda constitucional violar o texto originário, a emenda não pode ser impugnada por ADI no Supremo? Bom, os tratados que equivalem à emenda também, né, com maior razão, também podem ser impugnados por ação direta de inconstitucionalidade. Então, os 3 podem. Ih, professor, tá complicando, hein? Tem muito assunto. Sim, tem muito. O objeto da ADI é extenso, tá? Vamos para a tela que nós temos mais alguns. E aí eu vou colocar aqui em cima, olha lá na tela, o nosso slide, ó. Então, eu coloquei os tratados aqui, né? Coloquei uma interrogação, só para lembrar que são 3 espécies, né? Aqueles que valem como lei ordinária, aqueles que têm caráter supralegais, né? Supralegais, e ainda aqueles que valem como emenda constitucional. Por quê? Porque são de direitos humanos e porque passaram por 3/5 em 2 turnos e nas 2 casas. Você já sabe, só coloquei aqui a menção. Mas tem mais? Tem, ó, pode. Vamos pôr mais um aqui. O que mais que pode? Isso pode, isso não pode. O que mais que pode, né? Bom, já falei, né? O decreto legislativo tá aí, né? E o decreto que ratifica, né? O decreto presidencial que ratifica, né? O tratado também pode, porque é o tratado aí. Também, gente, os regimentos, olha lá, regimento, opa, deixa eu usar a borracha, que eu já fiz aqui, apaga, dá para apagar toda a tinta do slide. Ah, maravilha, gostei, já apaga direto. A gente vai treinando aqui, né? Então, vamos colocar mais um aqui, tá? Você mantém aquilo que tá lá,
Por favor, hein? Mantenha aquilo que você já anotou e acrescenta esses outros aqui. Então, nós vamos colocar também como possível, né? O que é a pergunta? Só voltar, ó, nós estamos vendo o que pode ser impugnado por ADI, nós estamos no que pode, nós estamos nessa primeira parte aqui. Depois vamos ver o que não pode, mas a primeira parte é o que pode, tá? Regimentos internos dos tribunais, vamos escrever aqui, ó, os regimentos internos dos tribunais e das casas legislativas. Regimentos internos dos tribunais e das casas legislativas. Mas quando, gente? Em qualquer hipótese? Não. Vai ter que ter um caráter autônomo, volte aqui para mim, e quando a violação, né, quando esse dispositivo, ele estiver violando diretamente o texto constitucional, aí poderá. Tem que ser demonstrada essa relação direta de violação e essa autonomia, tá? Mais um aqui, ó, também pode, olha lá na tela. Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral também podem ser impugnados por ação direta de inconstitucionalidade. Volte para mim. Tudo bem aqui? Quanto aos possíveis objetos, os objetos possíveis de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo? Tranquilo? Tá. Agora, o que não pode? Por quê? Porque aqui, se você memoriza o que não pode, você já acerta a peça por exclusão. Porque se aparecer qualquer desses atos previstos aqui no que não pode ser ADI, por exclusão, você já vai tirar a peça ADI. Vocês entenderam? Por que você tem que memorizar o que pode e o que não pode? Pelo menos aprender e entender por que pode e por que não pode? Porque se não puder, a peça também não vai caber. Vamos lá. Não pode, hein? Não pode o quê, gente? Ser objeto de ADI, tá? Aí é só para facilitar. Não pode ser objeto de ADI. Primeiro, as normas constitucionais originárias. As normas As normas constitucionais As normas constitucionais originárias. Por que as normas constitucionais originárias não podem ser objeto de ADI? Pode voltar para mim, que eu explico. Presta atenção. O que é norma constitucional originária? Deu origem. Foi quando começou. Aquelas normas criadas pelo Constituinte originário no dia 5 de outubro de 88, precisamente às 15 horas. Ó, professor, hein? Bom, essas normas constitucionais originárias, que foram feitas lá no início, elas é que são consideradas o parâmetro, o paradigma. Se eu vou fazer uma comparação, tem que ser uma coisa em relação à outra. Não vou comparar a mesma coisa em relação a ela mesma. Se a norma originária é o parâmetro, é o paradigma, eu não vou dizer que ela é inconstitucional em relação a ela mesma. Entenderam? Ela é o parâmetro. Então, ela, em relação a ela mesma, não pode ser declarada inconstitucional. Portanto, não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Na tela, próximo. O que mais que não pode, gente, ser objeto de ADI? Não pode, gente, as PECs. O que são as PECs? O que é PEC mesmo, gente? Ou PLs. O que é isso? PLs. Opa. O que é isso? Volte aqui para mim. Volte aqui. O que é isso? PEC. Proposta de emenda constitucional. Ou projetos de lei. Mas, professora, projeto de lei não pode ser impugnado? Pode. Mas não por meio de ação direta de inconstitucionalidade. Porque a ação direta de inconstitucionalidade,
é uma modalidade de controle concentrado feito no Supremo, é uma modalidade de controle repressivo ou posterior, feito pelo Judiciário. Posterior ao projeto, posterior à proposta. O projeto já virou lei, a lei é inconstitucional. Vou reprimir. A proposta de emenda já virou emenda e fere cláusula pétrea. Ah, entendi. Porque isso aqui é controle prévio. É controle prévio. Falar de proposta de emenda ou falar de projeto de lei, nós estamos falando de controle prévio, não de controle posterior ou repressivo. Portanto, não cabe. Não cabe controle de proposta de emenda ou de projeto de lei. Tá? Ó, calma. Não cabe controle por ADI no STF. Quem que faz esse controle? CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, faz análise do controle do projeto de lei. O presidente, por meio do veto jurídico, pode declarar inconstitucional o projeto de lei porque ele fere a Constituição, antes dele virar lei, entenderam? Ou ainda, os parlamentares que estão vendo a PEC tramitar, podem propor mandado de segurança no STF, pedindo para parar o andamento da PEC, porque a PEC é inconstitucional. Então, existem outros instrumentos para controlar a constitucionalidade de lei, de projeto de emenda, de projeto de lei e de proposta de emenda. Não ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, ok? Próximo. Que não pode, hein? Cuidado que estamos vendo que não pode. Leis ou atos normativos, criados antes da Constituição Federal de 88. Volte aqui. O que é isso? Leis ou atos normativos criados antes da Constituição de 88. Ué, o direito pré-constitucional. As normas criadas antes da Constituição de 88. Por que não podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade no STF? Porque essas normas, elas passam pelo fenômeno da recepção. Elas podem ou não serem recebidas, recepcionadas. E aqui, então, elas são ou não compatíveis. Aqui a relação é de compatibilidade com o texto constitucional, ou não. Não é uma relação de inconstitucionalidade. Porque falar em ação direta de inconstitucionalidade é falar de verificação de constitucionalidade ou de norma criada depois da Constituição de 88. Antes, não. Antes, vamos discutir se a norma foi ou não recepcionada. E aí não vai ser por ação direta de inconstitucionalidade. Dessas ações do controle, a única que admitirá a discussão se a norma foi ou não recepcionada será a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ok? Volta para a tela. O que mais que não pode? Não pode também ser objeto aí impugnado, né? Não pode ser impugnado por ADI as leis ou os atos normativos criados pelo Distrito Federal no exercício da competência municipal. No exercício da competência municipal. Da competência municipal. Por quê? Porque leis municipais não podem ser objeto, volte para mim, leis municipais não podem ser objeto de ADI no STF. Então, a lei distrital tem que olhar com atenção, porque, como eu mencionei, o Distrito Federal acumula as competências legislativas estaduais e municipais, podem criar leis com base na competência estadual e podem criar leis com base na competência municipal, mas estas leis que eles criarem, por exemplo, com base no interesse local, é uma competência municipal, artigo 30 da Constituição, essas leis não poderá ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Podem ser impugnadas por outra via? Podem, ou no caso concreto, no controle difuso, ou por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF. O que mais que não pode? Limpei a tela, olha lá, voltando, limpei a tela para ficar melhor, né? Tendo em vista que a letrinha aqui ainda não tá muito legal na canetinha, mas vocês estão anotando, eu sei. Também não pode, tá? As leis declaradas inconstitucionais pelo STF
as leis declaradas inconstitucionais pelo STF de forma definitiva, né? Em decisão definitiva. Em decisão, definitiva. E esta lei já foi suspensa por resolução. Já foi suspensa por resolução do Senado Federal, lá no artigo 52, inciso 10 da nossa Constituição. Pode voltar aqui para mim. O que é isso? Nós falamos disso. Imaginemos que eu esteja discutindo, num caso concreto, a discussão de algo que viola a Constituição. Mas é um caso concreto, controle difuso. E eu estou conseguindo levar até o STF. Chegou até ele por meio de recurso extraordinário. E ele entendeu de forma definitiva que, de fato, a lei é inconstitucional e deu o direito que eu estava buscando. Ele vai comunicar ao Senado, por meio do artigo 52.10, e o Senado, caso queira, ele pode fazer o quê? Suspender a execução da lei. Aquela lei que era inconstitucional só para mim, no meu caso concreto, passará a ser erga omnes para todos, e dali em diante. Então, se essa lei já não tem mais aplicação, porque o Senado já suspendeu a sua efetividade, né? Já suspendeu aí por resolução, não tem mais sentido pedir para que o Supremo declare inconstitucional, porque a declaração pela ação direta de inconstitucionalidade tem por base querer, né, a obtenção desse efeito erga omnes para todas as pessoas, mas o efeito já foi dado por meio da resolução do Senado, entenderam? Então não tem mais sentido pedir a declaração de inconstitucionalidade desta norma. Volta para a tela. Também não pode, olha lá, também não pode ser impugnado por ação direta de inconstitucionalidade, súmulas e súmulas vinculantes. Súmulas e súmulas vinculantes. Opa, anota no seu caderno aí. Súmulas e súmulas vinculantes. Pode voltar aqui comigo? A lei é dotada de abstração, né? E generalidade. A súmula não tem essa abstração. O que é uma súmula, né? Decisões reiteradas de um tribunal e que viram, né, uma orientação que pode ou não ser seguida. Essa é a regra. Diferente da súmula vinculante. A súmula vinculante ela é criada só pelo STF, de ofício ou mediante provocação, e ela vai ser uma súmula que vai obrigar, né, o judiciário todo, exceto o próprio Supremo, que pode cancelá-la, e toda a administração pública, direta, indireta, federal, estadual, municipal, né? Só não vai vincular o legislativo, que até pode fazer lei em sentido contrário. Mas a súmula vinculante, se ela descumprir um dos seus requisitos constitucionais, se ela violar de fato a Constituição, ela poderá ser objeto de reclamação no STF. Então, para proteger a súmula, é reclamação, para combater a súmula, para proteger a súmula, que não estiver sendo cumprida, é cabível reclamação ao STF. Para combater a súmula viciada, é pedido a um pedido específico, um pedido de cancelamento ou um pedido de revisão pelas mesmas pessoas que podem propor a sua edição, ok? Então, súmulas ou súmula vinculante não podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. O que mais? Na tela. O que mais? Olha lá. Também, gente, os atos normativos secundários. Atos normativos secundários. O que é isso, né? Um ato normativo secundário. Eu até já dei, volte para mim. Eu até já dei um exemplo para vocês. Eu dei um exemplo do decreto regulamentar. Imaginemos que haja um assunto disciplinado por lei, mas que falta, né, detalhes sobre esse assunto. E aí vem um decreto para regulamentar aquela lei. Você sabe que o decreto ele está adstrito ao que diz a lei, né? Porque ele não vai criar uma figura nova, uma norma abstrata e genérica. Vai apenas regulamentar aquilo que a lei trouxe. Então, ele é um ato normativo secundário. Ele não vai regulamentar a Constituição, vai regulamentar a lei. Portanto, aqui, segundo o Supremo, haveria crise de ilegalidade, não crise de inconstitucionalidade. Portanto, o ato normativo secundário não pode ser impugnado por ação direta de inconstitucionalidade no STF. Próximo. Vamos lá. Também não pode, gente, aquelas sentenças normativas
sentenças normativas e convenções coletivas. Convenções coletivas, tá? Não podem ser impugnadas por ação direta de inconstitucionalidade no STF. E ainda, gente, aquelas leis e outros, e outros atos, leis, né, ou atos normativos revogados, ou atos normativos revogados. Claro, se já foi revogado, por que tem que declarar a inconstitucionalidade? Não há necessidade. Eles já não estão mais, né, revogados, eles foram revogados, tá? E aí você tem que ter um detalhe, né, que se essa revogação aqui do ato se der aí no curso do processo, você, volte aqui para mim para explicar isso para eles, né? Você propôs a ação direta, você não, alguém do rol do artigo 103, né, um dos legitimados, propôs a ação direta de inconstitucionalidade em relação a uma lei. E ela demorou para ser julgada, durante essa demora, ela foi revogada. Perda do objeto, porque você estava impugnando aquela lei, né? De modo que esta ação, ela ficará prejudicada por perda superveniente aí do seu objeto, tá? Então, extinção do processo aqui, tá? Outra lá na tela, vamos lá para mais uma observação quanto a isso. Também, né, vocês têm que lembrar que se essa revogação do ato impugnado indicar fraude processual, é possível que o julgamento, né? Então, se for no curso, se ficar indicado, né? Essa questão da fraude processual, só revogou porque está sendo impugnado, aí não, aí continua o processo, ela pode continuar, não vai interromper o processo, tá? E também é possível aí que, se essa fraude não ocorrer, apenas a revogação tenha se dado durante o curso, e aí aquela perda, né, do objeto ocorrerá a extinção do processo por perda do objeto. Pode voltar aqui para mim. Tranquilo, então, o que pode, o que não pode. Bastante coisa, né, gente? Extenso aí o rol, né? Mas eu quero dizer mais uma coisa importante para vocês. Eu ainda coloquei no meu material, olha lá para a tela que eu vou mostrar, ó, as espécies de ações e o procedimento. Então, as espécies de ações e as diferenças, tá? Então, eu quero finalizar, eu acho que eu tenho mais 5. Tenho mais 5 minutinhos, eu posso falar rapidamente dessas diferenças. Então, olha aqui para mim. Não precisa ficar apavorado, porque nós vamos ver isso em cada aula de cada ação, próxima ADI. Mas, basicamente, são algumas afinidades e algumas diferenças. Quais são as afinidades das 3 ações? ADI, ADC e ADPF. E quando eu falo ADI só, eu estou falando da ADI genérica. Não é a por omissão, nem a ADI interventiva. ADI, ADC e ADPF. O que elas têm de semelhança? Tem de semelhança, número 1, a competência no STF, tá? Sempre quando eu estiver utilizando como parâmetro a Constituição Federal de 88. Então, a competência é do STF. Os legitimados são os mesmos. Tudo que nós vimos na aula de hoje, o artigo 103, aquelas observações sobre a capacidade postulatória, aquelas observações sobre legitimados universais e legitimados especiais, tudo valem para as 3 ações. São as semelhanças, competência, legitimados, os efeitos da decisão final também. Decisão final produzida nessas 3 ações, ADI genérica, ADC e ADPF, né, são basicamente 3. Em regra, efeitos erga omnes para todas as pessoas. Em regra, efeitos ex tunc, ou seja, efeitos retroativos. A inconstitucionalidade se dá desde a origem, certo? O vício. Ela não se transmuda, a lei não se transmuda, portanto, efeitos retroativos, ex tunc.
E ainda o efeito vinculante. Essas decisões vinculam os órgãos do Poder Judiciário, STJ, Tribunal de Justiça, juiz, trabalhista, não importa. Os órgãos do Poder Judiciário e toda a administração pública, direta, indireta, federal, estadual, municipal, toda. Só não vincula o legislativo, a função legislativa, ainda que exercida de forma atípica por um outro poder. Por exemplo, quando o presidente cria uma medida provisória. Mas vincula os órgãos do judiciário e toda a administração pública. E isso é igual nas três. Agora, há algumas diferenças. Uma central se dá quanto ao objeto. O objeto da ADI, ele comporta esses atos que eu mostrei, desde que eles tenham natureza federal ou estadual. Já em relação à ADC, são esses mesmos atos, mas tem que ter competência, tem que ser de natureza federal, apenas federal, certo? E na ADPF? Na ADPF é tudo. Então, a ADPF comporta lei estadual, federal, municipal, distrital, tanto no exercício da competência estadual quanto no exercício da competência municipal, além de norma criada antes da Constituição de 88. A ADI e a ADC só vale para normas criadas depois da Constituição de 88. A ADPF comporta a análise de algo criado antes da Constituição de 88, tá? Existem algumas outras diferenças. Por exemplo, a ADPF, a ADC, ela, como há uma presunção de constitucionalidade das leis, para poder propor a ADC, será necessária a demonstração da controvérsia judicial relevante. O que é isso? Bom, os tribunais estão dizendo, uns dizem que a lei é inconstitucional, outros dizem que a lei é constitucional. E por isso que você vai tentar transformar uma presunção relativa em absoluta. Presunção de constitucionalidade das leis, ela existe, ainda que relativa. Outra peculiaridade é que a ADPF, por exemplo, é uma ação subsidiária. O que é uma ação subsidiária? Cabível apenas quando não houver outro meio eficaz para sanar a lesividade. Então, se houver outro meio eficaz, que resolva, não é qualquer meio, eficaz, aí este outro meio será utilizado, porque a ADPF é subsidiária. Bem, mas essas são só as primeiras colocações das diferenças entre uma e outra, só para vocês já começarem a se antenar, mas obviamente na análise de cada uma individualmente, nós falaremos, né? Inclusive essas diferenças serão os tópicos e itens da sua peça, até para demonstrar para o examinador que vocês conhecem as diferenças, as peculiaridades de cada uma dessas ações. Ok? Um grande abraço, até a nossa próxima aula.